Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui participando do evento. Também agradecer a você que está aqui me assistindo. Essa pesquisa foi desenvolvida num projeto de iniciação científica. O meu nome é Camila e eu fui orientada pelo Fernando Silvério de Lima, professor Fernando Silvério de Lima. A pesquisa, sobre querer ensinar português, que dizem as narrativas de estudantes de letras em percurso formativo. Então, primeiramente, nos últimos anos foram desenvolvidas variadas pesquisas, focadas em analisar como os cursos de humanidades estão sendo cada vez mais desvalorizados, né? Dentro dessa perspectiva, a gente observa o fenômeno, conhecido como crise das licenciaturas, que basicamente é a procura cada vez menor por esses cursos de licenciatura dentro das universidades, né? Esse fenômeno está relacionado a diferentes fatores, como o descaso social, a desvalorização da figura do professor, que acaba gerando essa diminuição. A gente, nessa pesquisa, voltou a olhar para o curso de letras, tentando compreender, além do fenômeno da diminuição da procura, também a evasão dentro desses cursos, tentando entender possíveis razões, mas, diferentemente de outras pesquisas relacionadas à evasão do curso, a gente procurou focar não naqueles que propriamente evadem, e sim aos estudantes que entram, sabe? Buscando olhar para as razões que motivaram a escolha de fazer letras, e também as expectativas que esses estudantes trouxeram consigo ao adentrar o curso, de alguma forma tentando contribuir para com um olhar sobre como o curso de letras pode avançar, partindo dessas expectativas ou dessas carências que talvez hajam que provoquem a evasão. O referencial teórico, a gente parte do termo Perezvani, que inicialmente de origem russa, a partir da obra do psicólogo russo Vygotsky. Mas na pesquisa histórico-cultural contemporânea, esse termo adquire um novo significado. Ele pode ser traduzido para o português como vivência e está relacionado ao processo de passar por algo envolvendo uma relação entre o cognitivo e o afetivo. Portanto, se trata do desenvolvimento gerado pelo grau de compreensão obtido através da experiência vivida e o significado atribuído para o sujeito. Ou seja, não é só a experiência pela qual o sujeito passa em si, é também a carga emocional por detrás dessa experiência e também a carga emocional gerada por essa experiência e também com a ideia de que essa experiência muda de acordo com o grau de compreensão do sujeito que viveu a experiência, de o olhar que ele tem, de compreensão para aquilo que ele viveu. Então, na vivência, o afetivo é extremamente importante e extremamente tem a capacidade de moldar, digamos assim, o sujeito. Partindo disso, como metodologia, a gente optou, um estudo de narrativa, porque com o processo de narrativação da própria história, as estudantes que a gente vai analisar, do curso de letras, especificamente dentro do português e estudos literários, durante a narrativação, a gente consegue observar melhor a maneira como essas estudantes viveram a experiência, as vivências que acarretaram nelas dentro do curso de letras,
como elas interpretaram isso, né, e os sentimentos que essas vivências necessariamente causaram, como elas se sentiram. Então, durante a produção de narrativa, elas conseguem trabalhar melhor como elas se sentiram com relação aos eventos que acarretaram na escolha final, né? Essas narrativas foram geradas na disciplina de Introdução à Linguística Aplicada, e cada uma dessas 5 estudantes compartilhou suas vivências particulares, né? Por meio exatamente das trajetórias narrativas. Essas trajetórias, elas foram pensadas para que essas estudantes contassem experiências, né, vivências como primeiro contato com o campo da linguagem, da leitura, outras pessoas também, principalmente professores, que de alguma forma passaram pela vida dessas 5 discentes, né, que influenciaram, né. Trata-se justamente da influência, né, do meio e dos afetos na escolha dessas 5 estudantes que acabaram levando ela pela escolha de letras. E além de contar o caminho que levou elas até letras, nessas narrativas elas também contam sobre as expectativas que elas trazem consigo para dentro do curso. Além disso, também expectativas para um futuro campo de atuação. Então, dessas 5 estudantes, né, cada uma delas compartilha um nome fictício, a fim de, né, necessariamente poupar a privacidade das participantes. Então, dentre essas 5 participantes, 4 delas são da licenciatura em português, enquanto uma delas é do estudos literários. Né? Então, para nossa primeira participante, né, que é a Karina, ela conta na narrativa dela que o processo de alfabetização dela começou muito cedo na infância, aos 3 anos de idade. E logo que ela, né, descobriu, se encantou pela escrita, já logo no início. Assim que ela aprende a escrever o nome dela, é o que ela compartilha na narrativa. Partindo disso, o objetivo dela, né, que ela tem para si mesma, é aprender a ler, para que ela pudesse conseguir ler a história de um livro que ela havia ganhado de presente sozinha. É feito que ela consegue aos 4 anos de idade. Ela conta também que o método a qual ela foi ensinada, né, o método tradicional de ensino dentro da escola, focado principalmente na gramática, enfim. Apesar de que ela não se satisfazia com esse método, ela nunca largou o afeto que ela sentia pela língua portuguesa, pela leitura. Então, dentro dela, a vontade de fazer letra sempre pareceu muito certa. Porém, ela acaba inicialmente no curso de Direito, com o objetivo de agradar o pai, né? Porque ela menciona que é visto como um curso mais seguro, que já logo na primeira narrativa a gente já consegue notar, né, o preconceito ligado a fazer uma licenciatura que as pessoas infelizmente carregam dentro da sociedade brasileira, né? Só que ainda que ela tenha entrado no direito, ela nunca se sentiu realmente completa, já que não era aquilo que ela desejava fazer. É o que ela compartilha na narrativa. Durante um aulão que foi ministrado na mobilização estudantil de 2016, né, na época das ocupações que ocorreram naquele ano, a Karina, ela recebeu uma oportunidade que foi possibilitada por um amigo dela, né, que oferece que ela dê aula de literatura nesse aulão interdisciplinar. E nessa experiência, né, na vivência de ensinar, de estar em uma sala de aula, ensinando para outras pessoas, né, ela conta que seu coração bateu de modo diferente durante o processo de ensinar. E que ela jamais se sentiu assim, né, dentro do direito. Então, dessa vivência que ela tem,
ela decide que ela vai sair do direito e entrar, né, em letras, porque ela queria perseguir o sonho dela, né, de ser uma docente, né, de ensinar. Ela realmente, né, entra em letras e durante o seu primeiro período no curso, ela já sofre um baque enorme, porque uma professora dentro do curso afirma que ela não escrevia bem e que, portanto, o perfil dela não condizia com o curso que ela sempre sonhou, né? Ela conta que foi uma experiência, né, extremamente complicada para ela e que, tendo em vista isso, ela quase retorna ao direito. Mas, mais uma vez, o sonho dela de lecionar, de ser uma professora de português, né, de atuar na área de ensinar, não deixa que, não permite que isso aconteça e ela permanece dentro do curso, né, visando se formar como professora de português e atuar em escolas brasileiras. Agora, a nossa segunda participante, a Leia. Então, a história da Leia também, ela começa na infância, né, quando ela brincava de ser professora com primas dela. Nessa época, quando perguntavam o que ela desejava seguir, né, quando crescesse, ela também já respondia que desejava ser professora. No entanto, mais uma vez, ela foi levada a acreditar que essa não seria uma boa escolha, né, pela carga de preconceito que existe dentro de cursos de licenciatura, né, do ato de ser professor, e ela foi levada a acreditar que desejava outro curso também, que no caso foi a medicina. No entanto, ela percebe que essa certeza nunca, essa vontade de fazer medicina nunca foi realmente dela, e isso acontece durante o cursinho pré-vestibular que ela fazia em 2018, por causa de uma professora de literatura, né? Ela viu nessa professora uma paixão pela docência e toda a paixão que ela mesma tinha pelo ato de ensinar retorna, né? Então, mais uma vez, é a influência do meio, no caso, a professora, na vivência da Leia, né? Tipo, levando ela para o caminho de fazer letras. Esse sonho para Leia era algo tão intrínseco dentro dela que posteriormente na narrativa ela conta que estar cursando letras é a realização de algo que sempre esteve dentro do coração dela. Ela opta por lecionar português, embora aprender novas línguas, dentre essas línguas o inglês, seja uma paixão também, mas ela opta pelo português, principalmente pelo encanto que ela carrega pela língua materna dela, né? Um desejo que ela também guarda em si é incentivar, né, influenciar outras pessoas, a vivência de outros alunos, como a professora de literatura do cursinho dela, influenciou ela própria, né? Ou seja, ela deseja representar a mesma mudança de chave, como ela descreve na narrativa dela. A nossa terceira participante, que é a Kaori, ela começa a sua narrativa mais posteriormente, não já logo na infância, que ela descreve o período que antecede a escolha de um curso superior, né, que é o pré-vestibular, que foi um período que ela descreve como sendo muito angustiante para ela, de muita pressão por parte de adultos, enfim. Nesse período, ela olha para dentro de si e reflete sobre o que ela gostaria de fazer, né, no futuro. E ela acaba optando por letras, que é apresentado por ela como sua única certeza e expectativa, e essa escolha se dá pelo afeto que ela já carrega pela escritora Clarice Lispector. E, mediante essa paixão que ela carrega pela literatura, sobretudo pela escritora Clarice, né, ela percebe que ela deseja passar esse mesmo afeto para frente, né, para outras pessoas, através da docência. Porém, devido a uma insegurança dela própria, né, a Kaori,
Inicialmente, teme não ser uma professora boa o bastante, como professoras que ela mesma teve, e ela acaba dentro do bacharelado de tradução. No entanto, mais uma vez, o afeto dela, né? A vivência que ela teve que moldou esse afeto. Ela descreve, então, uma ânsia por ensinar. E essa ânsia por ensinar faz ela perceber que ela não estava no caminho que ela precisava estar naquele momento, né? Então, essa vontade que ela tem de ensinar vem para, mais uma vez, guiar ela para o caminho de letras, mais dentro da licenciatura. A Kaori também, assim como as outras participantes, ela demonstra uma compreensão profunda do papel social da educação, de modo que uma das razões pela qual ela escolheu a universidade em que ela está é o desejo dessa universidade, né, a preocupação dessa universidade de atuar positivamente dentro das escolas locais. Então, nessa perspectiva, a visão dessas estudantes é para o professor como um agente transformador e a educação como fonte inspiradora do desenvolvimento do sujeito. A gente observa isso, né, na Kaori, né, assim como também na Leia, que deseja atuar na vida de outros discentes, como a professora de literatura atuou para ela, e também na nossa primeira participante, a Karina, que já entra dentro do curso sabendo que quer ser professora, né? Que é um perfil que a gente observou ao longo da pesquisa. A nossa quarta participante, né, a Nina, ela é a participante dos estudos literários, ela não é da licenciatura. Ela conta na narrativa dela, logo no início, que ela aprendeu a ler muito jovem e que a leitura, já no começo, encantou ela completamente, né? E a leitura, né, a literatura, os livros, além do fascínio, servia para ela também como refúgio, né? Que já dá pra gente perceber o afeto sendo formado aqui. Porém, a Nina também, né, durante o seu percurso, ela enfrenta desestímulo de outras pessoas, né? Mostrando mais uma vez o preconceito que cursos de humanidade sofrem, porque ela inicialmente conta, né, que desejava ser escritora quando crescesse e depois professora. Mas ambas as profissões foram descartadas por pessoas mais velhas que ela, né? Porque essas profissões a fariam morrer de fome. E é claro que uma criança ouvindo isso é muito impactante, né? Então ela decidiu guardar esses sonhos dela dentro de uma caixinha e se guardou dentro de si própria, sabe? Que demonstra a influência negativa que ela também sofreu. No entanto, o afeto dela era realmente profundo, principalmente porque a literatura se viu como um refúgio, os livros, né, as histórias, enfim. Então o afeto retornou e junto com esse afeto ela reuniu a coragem que foi necessária para ela ignorar os comentários que ela ouviu ao longo da infância e ela opta pelos estudos literários, né, que une duas paixões da Nina, que é tanto a leitura quanto a escrita. Ela menciona que ler é o que ela mais gosta de fazer, né? E trabalhar com livros que são escritos em português, né? A língua materna dela é tido como um sonho, apesar dos comentários que ela ouviu ao longo da vivência dela. E por último, nossa quinta participante, a Violet, ela também carrega um afeto pela literatura, que é formado já na infância, quando a mãe lia histórias para ela dormir. Então, conforme ela crescia, ela começou a escrever poemas e depois disso textos. A escrita tornou-se um escapismo para ela, assim como a leitura era um escapismo, né, um refúgio para Nina.
a escrita, por exemplo, acompanhou ela em momentos dramáticos da vivência dela, que um exemplo que ela cita é a primeira desilusão amorosa. Escrever passou a servir como alívio para Violet, porque ela colocava os sentimentos no papel e tudo parecia ficar mais claro. Além desse afeto pela leitura e pela escrita, a vontade de fazer letras também veio por influência de um professor que ela teve durante o ensino médio. Né? Ela conversou com ele e, ao ver o quanto ele era apaixonado pela profissão que seguiu, ela notou que era aquilo que ela desejava para si própria. Então, o coração dela pertencia à escrita, como ela narra, e o curso de letras pareceu ideal para ela aperfeiçoar a escrita e também para ela conhecer mais profundamente a literatura propriamente dita. Além disso, ela menciona uma facilidade, né, para lidar com outras pessoas e um desejo de marcar a vida dos alunos como fizeram por ela. A língua portuguesa possibilitou, né, de acordo com ela, que ela fizesse as coisas que sempre amou ao longo dos anos, assim como também compartilha com a gente que ela deseja continuar escrevendo nessa língua, né? Então, isso acabou levando ela a se decidir pela letras português. Bom, com isso a gente consegue concluir que há uma relação afetiva entre histórias do passado e o desejo atual dessas 5 estudantes de fazer letras, né? A vivência delas, das estudantes, demonstra interesse pela docência e por área de humanidades, né? Como é o caso da Nina, que escolhe os estudos literários. Ainda que essa vivência tenha sido atravessada por discursos depreciativos sobre fazer letras, ou um curso de licenciatura. Além disso, a gente também nota que há uma lacuna de conhecimento por parte dos alunos ingressantes sobre outras possibilidades de trabalho, como a língua portuguesa, com a língua portuguesa para além do ensino da língua materna e da literatura no contexto brasileiro. Ou seja, ainda que elas tenham certeza que querem seguir na área, nenhuma delas parece perceber a possibilidade de atuar, por exemplo, no exterior, como professora de português para estrangeiros, enfim. Portanto, a gente identifica, né, a necessidade de estudos mais detalhados sobre a relação de outras formas de ensinar o português, além do contexto brasileiro, dentro de escolas brasileiras e com literaturas brasileiras escritas em português necessariamente, né, para brasileiros. Enfim, essas são as referências mencionadas nos slides anteriores. E muito obrigada a você que assistiu até aqui.